Essa parábola que eu estou te contando, ela expressa a nossa vida com Deus. Porque nós estamos fazendo tudo. E a pergunta é, o que Ele gosta? E o que Ele quer que nós façamos? Amém? E essa é uma das questões que eu não tenho a pretensão de responder aqui, 100% na palavra, mas eu gostaria que você saísse pensativo do culto de hoje a esse respeito. O que Deus quer de mim? E isso para mim tem dose dupla, porque eu perguntei o que Deus quer de mim e o que Deus quer dessa igreja. E nós precisamos, irmãos, entender esses princípios. A vida é muito curta. Eclesiastes 12 traz, o sábio Salomão, ele traz uma reflexão da vida. E eu quero ler na revista atualizada, não é? E depois eu vou ler numa outra versão aqui no meu celular. Versículo 12, capítulo 12, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que te escureçam o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da sua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, e os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as suas pernas, se cessarem os teus moedores da boca. Ou seja, cessar moedor da boca é ficar banguelo, irmão. Vai pegando a visão aí, como diz aquela pessoa. Vai pegando a visão. E cessar, aqui está dizendo que a gente tem que correr antes que a gente fique velho, antes que seja tarde demais. Amém? E cessarem os moedores da sua boca, ficar banguelo, por já serem poucos dentes, e se escurecerem os teus olhos às janelas, com a vista cansada, quase cego, e teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, voz baixinha, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Aquela pessoa que antes tocava o celular e a pessoa não acordava de jeito nenhum, e de repente agora está ficando velho, e qualquer coisa, um barulho da porta, a pessoa já desperta à noite. Só que é fácil para despertar, mas também está difícil para ouvir. As vozes estão diminuindo, as harmonias, filhas da música, te diminuírem. 5, como também quando temeres o que é alto, medo de altura. Quem tem medo de altura, diga amém. Está ficando velho. E te espantares no caminho. Quem tem medo de andar na rua, diga amém. Está vendo? Essa cidade está deixando você mais velho. E te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto se for um peso. Irmãos, gafanhoto ser um peso é que a pessoa está muito fraca. Amém? E te perecer o apetite, ficar sem comida, sem fome, que vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, anda em 9. Ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é, 13, de tudo que se tem ouvido, a suma é, diga, tema a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todos os homens. Amém? O resumo geral, de tudo, tema a Deus, guarda os mandamentos. Porque Deus há de trazer ao juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, sejam más. Eu quero ler agora, numa outra versão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, lembra-te de Deus,
Antes que cheguem os dias que você vai dizer que você não tem mais satisfação nos seus dias. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos, banguelo. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, vista cansada. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, ficando problema no ouvido. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, já estamos nessa. Quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, olha só, como eu disse, a pessoa está tão fraca que o gafanhoto se torna um peso. E o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Irmãos, presta atenção nisso. Diga a carne, volte ao pó. Diga o espírito, volte a Deus. Irmãos, pensa numa caixa. Vou fazer uma outra parábola aqui. Pensa numa caixa de madeira. Essa caixa de madeira que tem uma caixa de tomate. A caixa de madeira é feita de quê? De madeira e de prego. É, Gilvan? Gilvan sabe bem disso, não é? Trabalha no hortifruti. O que é a vida? A vida é a junção do sopro de Deus e do pó. O que é uma caixa para carregar tomate? É a junção do prego e é a junção da madeira. E a hora que a madeira ficar cansada, a hora que o prego fica frouxo, o que acontece com a madeira? Quebra-se. O que acontece com o prego? Solta-se. E o prego e a madeira, que juntos formam uma caixa para carregar tomate, para carregar berinjela, para carregar livros, deixa de ter a sua função. E ali a madeira vai para o lugar da madeira, o prego vai para o lugar do prego. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A vida é essa. A vida é essa caixa, formada do pó e do sopro. O pó e o sopro formam uma vida que tem que servir para alguma coisa. A madeira e o prego formam uma caixa. Só que depois que o prego se cansa, ou se quebra, ou a madeira apodrece, aquilo se solta e o objetivo cai por terra. Continua a madeira sendo madeira? Continua, a madeira velha. E o prego? Um prego amassado, enferrujado. E a caixa? Já não existe mais. A carne volte ao pó, o espírito volte a Deus que o deu. Então, o pó e o sopro de Deus fez essa vida que nós temos aqui hoje. Amém? E essa vida que nós temos aqui hoje, ela precisa servir para alguma coisa. E a pergunta do culto de hoje é essa: o que Deus quer da minha vida? Qual é o projeto de Deus que Ele me pediu para fazer? E a outra coisa que eu quero falar para você, essa eu entendo bem. Qual é o projeto que eu estou fazendo que Deus não me pediu para fazer? Porque vai ter gente que nós vamos chegar no céu e falar assim: aí Deus, eu me tornei... Primeiro que a gente vai chegar no céu se achando. Aí Jesus, eu fui salvo, viu? Tá vendo? E Deus vai falar assim pra gente: baixa a bola, senta aqui. Você não tem mérito na sua salvação. Você foi salvo porque eu entreguei meu filho por amor a você. Então você não tem mérito na sua salvação. Quem te salvou foi a fé no meu filho. Agora você me mostra as suas mãos. O que você fez lá embaixo por mim? E aí nós vamos mostrar as mãos. E a Bíblia diz, nós vamos ler agora, que nós vamos prestar contas diante de Deus pelas palavras, pelas obras, por aquilo que foi feito através desse corpo, por aquilo que Ele nos confiou. E aí de repente a gente vai chegar para Ele e falar assim: não, Senhor, mas eu fui contador. Ele vai falar assim: mas eu não te chamei para ser contador, eu te chamei para ser pastor.
Ele ia colocar uma cidade inteira na sua mão. Ou vice-versa. Eu fui pastor. E Deus vai falar assim, mas eu não te chamei para ser pastor. Você foi pastor porque você quis. Eu ia te usar mais sendo contador. Porque você ia regularizar empresas, você ia fazer isso, você ia fazer aquilo outro. E olha, eu ia te usar muito como contador. E você cismou de ser pastor. Porque ser pastor não é o ápice da vontade de Deus. Você tem consciência disso? Ser pastor é um chamado. Como tem pessoas que têm um chamado para ser empresários e servir a Deus. Como empresário. Como pessoas que mantêm a casa de Deus. Então assim, muitos de nós, estamos fazendo coisas que não foi Deus que pediu. Quem assume isso? Eu assumo. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada Projetos. E dentro dessa pasta tem mais de 50 pastas lá dentro. Projeto esse, projeto esse, projeto esse, projeto esse, projeto esse. E eu abro aquela pasta e eu falo assim, será que tudo isso, que são sonhos, Deus quer que eu faça? Ou isso não é viagem na minha cabeça, que eu estou querendo fazer muitas coisas? Mas é uma boa intenção. Sim, a boa intenção não é a intenção certa. Diga comigo, a boa intenção não é a intenção certa. Então nós não estamos falando de boa intenção. Nós não estamos falando de ir para o céu ou para o inferno. Nós vamos para o céu, mediante a fé nós vamos para o céu. Eu estou falando da intenção certa, de fazer o que Deus te mandou fazer e pronto. De você se deparar com uma pessoa e falar assim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso. Talvez essa seja essa pessoa. Eu estou fazendo isso. E eu te perguntar, e você está fazendo o quê? Eu só estou fazendo isso. E aí talvez eu chegue para você e fale assim, mas você só está fazendo isso? E você diga para mim, pois é, mas isso que eu estou fazendo, só isso, eu tenho certeza que foi Deus que me pediu. E aí você vai me perguntar, e todas essas coisas que você está fazendo, você tem certeza que Deus te pediu? Eu vou te responder, não. Então nós precisamos parar, e eu parei esse carnaval todo para meditar nisso. E esse lance do elevador, que aconteceu com meu filho, veio autenticar tudo isso. Porque no dia que a morte chegar, eu profetizo que você viva 300 anos. Nós estamos parando por poucas coisas. Mas a Bíblia diz, Romanos 14, 12, deixa eu ler alguns versículos para você. Romanos 14, 12. Diz que nós vamos prestar contas diante do Senhor. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Mateus 18, 23. Amém? Diga, eu vou prestar contas para Deus. De mim mesmo. Então você está preocupado com o teu cônjuge? Continue preocupado. Ore por ele. Mas o teu cônjuge vai prestar conta para Deus. Você não vai prestar contas para Deus do seu cônjuge. O que você vai fazer pelo seu cônjuge, além de amá-lo, é santificá-lo se ele não for crente. Agora, que cada um vai prestar conta para Deus, vai. E às vezes, isso é para as mulheres, que tem mania de ser mãe de todos, que tem mania de assumir o problema de todo mundo. Tem mulher aqui assim ou não? Não tem, né? Só lá em casa que tem. As mulheres não são assim, que assume o problema de todo mundo, o problema de todo mundo é o problema dela, ela assume o problema de todo mundo, ela se envolve com coisas de todo mundo. Irmãos, tem gente que está passando por desobediência. Não põe a tua mão naquilo que Deus está colocando na mão dele. Está entendendo isso? Deus não tem neto, Deus tem filho, eu falo isso todo culto. O teu filho não é neto de Deus, o teu filho é filho de Deus, e Deus vai tratá-lo como tratou você. E eu não sei você, Deus não economizou para me tratar. Deus economizou para te tratar? Ou Ele fez você passar pelo... Então Deus economizou para te tratar e você vai economizar para tratar os outros. Ou seja, a gente vai dar um jeitinho para Deus. Não, Deus, meu filho está sendo muito judiado pelo Senhor. Deixa que eu vou cuidar disso. Ei, tira a tua mão. Tira a tua mão onde Deus está colocando a dele. Não para castigar nem para matar, mas para tratar como tratou a gente e está tratando até hoje, irmãos. Só que nós sabemos o que é pagar preço. E você acha que o teu filho não precisa saber o que é pagar preço? Porque se ele não aprender essa lição, irmãos, ele vai perecer lá na frente.
Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Esse é o reino de Deus. 1 Pedro 4, 5, o próximo. É um dia, a vida, o sopro, nós vamos prestar contas desse sopro. Não viva essa vida como se ela fosse só sua. Forte isso. Não viva essa vida como se ela fosse só sua. Não viva essa vida como se a vida eterna fosse aqui na terra. Nós vamos prestar contas diante de Deus. 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de prestar contas? Aquele que é competente para ajudar vivos e mortos. Amém? E nós vamos prestar contas. Mateus 12, 36. Nós vamos prestar contas pelas nossas palavras. Sabia disso? Pelas palavras inúteis que falamos. Irmãos, se você é daqueles que amaldiçoa filhos, esse filho é uma praga mesmo. Ai, esse filho esse menino é um capeta. Ih, esse aqui não tem jeito. Ih, você não dá certo na vida. Você vai prestar conta disso para Deus. Porque essas palavras de maldição, elas precisam ser tiradas da sua boca. A Bíblia diz que da mesma fonte, não, ei, olhe para cá, a mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Se tu é profeta, você precisa trazer palavras proféticas. Pode até trazer exortação, mas vinda do céu. Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que eu proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. As nossas palavras, irmãos, nós precisamos aprender o caminho do elogio. Não é bajular, mas é reconhecer a quem honra, honra. Deus chegou para Jesus e falou: esse é meu filho, e eu tenho prazer nele. Um dia nós vamos chegar diante do Senhor, e vai ter, sei lá, se é um caderninho, se é um computador, eu não sei. Mas todas as palavras que falamos serão julgadas. Todas. E a partir de hoje, com esse temor no coração, o Senhor está falando para você colocar um filtro nos teus lábios. Talvez o Senhor tenha te tirado de casa e trouxe você até aqui só para ouvir isso. Deus quer um filtro nos nossos lábios, porque de tudo que nós vamos falar, nós vamos prestar contas diante do Senhor. Lucas 16, 2. Nós vamos prestar contas de tudo, como administramos o que Deus nos confiou. Como você administrou sua família, como você administrou seu trabalho e sua escola. De tudo isso nós vamos prestar contas. Lucas 16, 2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? 3. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Tem gente perdendo coisas porque não cuidou do que Deus deu. Perdendo empresas porque não cuidou da empresa que deu. Perdendo emprego porque não cuidou do emprego que deu. Perdendo as coisas porque não cuidaram. Irmãos, eu sei que você tem uma lista de pedidos e que você tem muitas coisas que você quer de Deus, mas lista as coisas que Deus te deu e cuide delas. O Senhor está dizendo isso para você. Amém? Amém? Deus está mandando você cuidar das coisas que Ele te deu. Cônjuge, marido, esposa, casa, objetos, carro, tudo. Cuide. Porque às vezes nós vamos pedir coisas para Deus. Eu gosto de citar esse exemplo. Dia das crianças, o pai dá um presente para o filho. No Natal, o filho pede outro presente para o pai. Só que o pai nem pagou o presente ainda, Dia das Crianças. E comprou um presente caríssimo, que quebrou na primeira semana. E o pai fala assim: filho, você deixou jogado o presente Dia das Crianças. Comprei, gastei um dinheiro para pagar aquele presente. E você não cuidou daquele presente e está pedindo outro. Assim somos nós. Não que as coisas de Deus sejam brinquedos, mas aquilo que Deus nos dá, nós precisamos cuidar. Para de achar que aquilo que Deus te deu não presta. Para de achar que aquilo que Deus te deu não presta. Amém? Isso tem endereço certo, talvez seja eu. Porque às vezes a grama do vizinho é sempre melhor. A família do vizinho é melhor, a nossa não presta. O carro do vizinho é melhor, o nosso não presta. A roupa do vizinho é melhor, a nossa não presta. É como se Deus tivesse cuidado do vizinho e abandonado a gente.
Chega! Deus hoje está nos exortando. E eu estou aqui como anjo da igreja dizendo algo para você, irmão, cheio do Espírito e com temor a Deus. De que isso não é da minha carne, isso é de Deus. Nós precisamos prestar contas daquilo que Deus nos confiou, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu me pelo de medo. Deus nos confiou uma igreja que chama a enviar. Cadê o nosso envio? Deixa que esse fardo está comigo. Porque eu entendo uma coisa, que se você é líder, o que acontece de bom e de ruim, a responsabilidade é tua. Você tem que assumir. É líder? Tem que ser líder mesmo. Ah, mas foi o outro que fez. Não foi você, eu sei, mas eu devia ter treinado melhor aquele outro. Então o líder tem que assumir a responsabilidade. Então nós precisamos nos consertar hoje aqui. Nós precisamos perguntar para Deus, Deus, o que eu vou prestar conta para o Senhor? Me diz isso. Pelo amor ao Senhor. Não vai falar pelo amor de Deus, porque é com Ele que está falando. Me diga isso, Senhor. Olha, mas eu estou com medo. Essa é a intenção. Eu acho que eu não vou dormir nessa noite. Que bom, essa é a intenção do culto. Mas esse culto está me trazendo medo. Não é medo, o nome disso é temor. Porque nós estamos fazendo muitas coisas que nós não vamos prestar contas. E é isso que me intriga. Você pode se envolver com muita coisa, mas Deus quer que você se envolva com as coisas que você vai prestar contas a Ele. Amém? Nós vamos prestar conta das obras. Mateus 16, 27. Ai, desse mundo não se leva nada. Sim, leva-se as obras. E nós seremos julgados pelas obras. E receberemos o que fizemos, a obra que fizemos. A obra não nos leva para o céu. A obra revifica a fé. Fé sem obras é morta, fé com obras é viva. Obras revifica a fé. A obra não leva no céu. A recompensa da fé é a salvação. A recompensa das obras são os galardões. O galardão é importante? É, senão não estava na Bíblia. Mas nós vamos, Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir à glória do seu Pai, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então, diga, retribuirá a cada um, conforme as suas obras. Nesse mundo não se leva nada, leva as obras. Irmãos, gasta a sua vida realizando as coisas de Deus. Eu passei por uma aflição nessa situação do nascimento do meu neto, não estava nada programado. 7 meses. E, sabe, e eu não estava lá porque eles foram para uma consulta e de repente começou a ter contração e de repente começou a rolar o parto e eu estava longe, na minha casa onde eu moro, irmão, nem Uber não passa. E aí eu falei, meu Deus, eu estou aqui, eu estou aflito. Falei, amor, eu estou aflito aqui. Calma, amor, vai dar tudo certo. A bispa sempre acalmando a mim. Mas eu fiz uma oração de 2 horas, não, 2 minutos. Eu falei assim, Senhor, se eu tenho crédito diante do Senhor, visite-os agora. Que não sejam os médicos, mas o Senhor. Senhor, eu peço para todo mundo, mas eu não peço para mim. Hoje eu estou pedindo para mim, Senhor. Se eu tenho crédito, visite-os agora. Irmãos, foi menos de 2 minutos de oração. Eu senti uma nuvem de Deus fazendo assim, ó. Sabe que você se sentir amado por Deus? Sabe que você se sentir toda a honra e glória de Deus, amém, meus irmãos? Mas a gente gasta a nossa vida no altar. Em 2003, eu tinha 32 anos, 3 filhos pequenos. Eu fui enviado de São Paulo para cá, casa própria, uma empresa, 3 filhos pequenos, no auge da minha vida profissional. Eu fui enviado para cá dia 7 de março de 2003. Você vai para o Rio de Janeiro.
11 de março de 2003, eu já estava aqui com a minha família. 4 dias depois, eu já estava aqui no Rio de Janeiro para cumprir a missão que Deus tinha me confiado. Irmãos, e eu faria tudo de novo. Mas eu confesso a vocês que nesse período, muitas coisas que eu fiz, Deus não mandou eu fazer. Amém? Eu estou confessando. Quem pode confessar que já fez muita coisa que Deus não mandou fazer? Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de obra. Estou falando de coisas boas. Ah, mas eu não posso fazer? Pode, irmãos. Mas Deus vai levantar outra pessoa melhor que você para fazer aquilo. Só que tem coisas que Deus confiou para você fazer, que não é que só você pode fazer. Mas Deus separou você nesse tempo para fazer isso. Eu creio nisso. E eu falei, Senhor, se eu tenho algum crédito diante do Senhor. Irmãos, eu senti um favor de Deus a meu respeito. Porque aquele que é intercessor, ele compra a briga de todo mundo. E o intercessor, quando ele chega, fala, Senhor, agora sou eu. É para mim que eu estou pedindo. É para minha casa, Senhor. Eu senti, irmãos, uma movimentação no mundo espiritual na minha sala. Sabe, é como se Deus falasse assim, eu te conheço. Eu conheço tuas obras. É como aquele rei que veio a sentença de morte, ele virou o rosto para a parede. Ele falou, Senhor, olha as coisas que eu tenho feito. E aquela sentença de morte foi quebrada e foi acrescentada mais 15 anos. Irmãos, a obra do Senhor não é em vão. Faça a obra do Senhor. Nós vamos prestar contas diante de Deus das coisas que nós temos feito aqui. E nós vamos prestar conta das coisas que fizemos, das nossas palavras, das coisas como administramos, das obras, de tudo que Ele nos mandou fazer. Tudo é dele, irmãos. Diga, tudo é de Deus. Diga, eu sou mordomo. Diga, eu sou um garçom. Deuteronômio 10:14 diz isso. Os céus são os céus do Senhor. Tudo é dele, irmãos. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Salmo 24, 1 e 2. Por favor. Tudo é dele. Diga aleluia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. 2. Fundou-lhe ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus fez todas as coisas e Ele nos deu a nós. Atos 17:25. Atos 17:25. Nós somos mordomos. Ele nos deu as coisas. Amém? Diga, aquilo que eu tenho foi Deus que me deu. Aquilo que eu sou foi Deus que me constituiu. Diga, aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, eu vou prestar contas disso. Amém? Então não considera as coisas que Deus te deu. Considera dele. Você é mordomo. Isso vai ajudar a tua vida. Porque se nós consideramos nosso, a gente relaxa. Esse carro é meu mesmo. Essa casa é minha mesmo. Mas se você sabe que é de Deus e que você é mordomo, você vai cuidar para Ele. Em nome de Jesus, o primeiro passo para você agradar a Deus, irmãos, não é fazer uma campanha de jejum. O primeiro passo para agradar a Deus é você cuidar das coisas que Ele te confiou. Isso demonstra gratidão. Atos 17:25. Nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Vê se tem continuação. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17:25. Nós somos mordomos. E para terminar, Hebreus 10:30. Hebreus 10:30. Ele julgará seu povo. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor, diga, o Senhor julgará o seu povo. Amém, meus irmãos? A gente está precisando parar para pensar nisso. O Senhor julgará seu povo. E eu preciso que a gente comece a pensar nas coisas que nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas para Deus. E eu quero que você, a partir de hoje, comece a pensar nisso. Deus, o que é que eu vou prestar contas? O que é que o Senhor me chamou para fazer? Coisas que você tem certeza que foi Deus que te chamou. Amém.
Volte a fazer o que você parou de fazer. Se você vai fazer na outra igreja, faça. Vai fazer aqui, faça. Se você vai fazer aqui, faça. Ou você tem que ir para outra igreja para fazer, porque aqui você não tem espaço, saia daqui e vai para outro lugar. Se eu te impedir de fazer o que Deus tem para você, saia daqui. Talvez seja a primeira igreja que você frequente, que o pastor falou para você sair da igreja. Não estou tocando ninguém para fora, entenda isso. Eu estou sendo honesto com cada um de vocês. Eu não posso ser um empecilho da obra de Deus na tua vida. O dia que a obra de Deus parar em mim, saia daqui e arrume um pastor melhor que libere a tua vida para crescer. Amém, meus irmãos? Vocês não são meus súditos, vocês são servos do Altíssimo. Você não tem só que prestar contas a mim, se você não quiser, mas uma certeza que todos nós vamos prestar contas a Deus. E desculpe, irmãos, mas tem muita gente brincando com o cristianismo. Tem muita gente que tem uma cara de espiritual incrível, uma cara de gente de oração incrível, mas não tem temor nenhum. E tem gente que nem tem cara tão espiritual assim, mas que sabe direitinho essa lição. Tem um temor a Deus. Irmãos, Deus está nos colocando na parede. Diga assim: o que é que eu vou prestar contas para Deus? Irmãos, e debaixo disso, eu quero passar para vocês duas coisas que nesse momento nós precisamos passar. A primeira delas, nós vamos repartir. Repartir não é dividir. Dividir é maldição. Repartir é bênção. Nós vamos repartir em parceiros de oração. Nós vamos colocar uma pessoa para orar por você. Amém? Diga assim: que bênção. Que alguém vai orar por mim. E nós vamos colocar você para orar por alguém. É um parceiro de oração. E aí você pode me dizer, não é? Coisas que eu vi essa semana. Coisas que pode me dizer, mas eu não tenho capacidade. Não. Eu quero te devolver essa pergunta que me intrigou essa semana. Quantos anos teve o ministério de Jesus? Quantos anos teve o ministério de Jesus? Jesus, ele levantou os 12 e enviou os 12. Levantou os 70 e enviou os 70. Quantos anos de conversão eles tinham? 2 anos. 2 anos e pouquinho. Ninguém tinha 3 anos. Quem aqui tem menos de 3 anos de conversão? Levante a mão, fazendo um favor. Menos de 3 anos de conversão. 1, 2, que já estava de manhã. 3. No nosso meio, todos, tirando 3 pessoas, todos nós aqui temos mais experiência que Paulo, que Silas, mais experiência que os 12, mais experiência que os 70. Nós temos mais caminho, mais quilometragem do que os 12, do que os 70, do que um povo que ganhou o mundo inteiro da época. É verdade que eu não sou Jesus e Jesus, ele era um bom professor. Mas é verdade também que, irmãos, eles não eram velhos convertidos não. Eram novos convertidos. De 3 anos para baixo. E isso me intriga. Sabe por quê? Porque a gente está achando que a gente não tem capacidade. A gente está achando que nós não somos capazes. E isso precisa ser quebrado na nossa vida. E esses grupos de oração que nós vamos fazer, a igreja inteira vai se tornar um intercessor. Deus falou comigo. Quem crê que eu sou homem de Deus? Então, irmãos, dá esse crédito. Vou falar com vocês o que eu falei para Deus. Se eu tenho crédito diante de vocês, se você já viu Deus me usando, e você sabe, se você anda comigo, você sabe, que para eu falar Deus falou comigo, irmãos, eu penso umas 500 vezes. Porque o que não falta hoje em dia é gente falando Deus falou comigo e não foi Deus que falou. Então, eu tenho muitos erros. Mas o dia que eu falar Deus falou comigo, sabe que o negócio é sério. Deus falou comigo. Ele quer uma igreja intercessória. Ele quer uma igreja que ore. Ele quer uma igreja que ore uns pelos outros. Ele quer eu orando por você, você orando por mim. E nós vamos colocar homens orando por homens, mulheres orando por mulheres. Jamais nós vamos fazer isso ao contrário. Mas você que é homem, vai ter um homem e outro homem orando por você. Amém?
E você vai orar por outra pessoa. E nós vamos orar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um grupinho no WhatsApp. Nós vamos, durante esse mês de março, organizar isso. Então, até o final do mês de março, o grupo de mulheres vai acabar e o grupo de homens vai acabar. Porque, infelizmente, não está servindo para muita coisa. Não serve para nada. O glória a Deus pelo Cleito, que coloca o pão diário lá, né? Pão diário, não é de alho não, é diário. E edifica a gente. Mas nós vamos criar um grupo, já começamos hoje aqui. Você que é homem, o pastor Rafael vai estar me ajudando nisso. Você que é mulher, a pastora Giovana está me ajudando nisso. Nós vamos colocar alguém para orar por você. Você pode dar um glória a Deus? Alguém vai orar por você, dá um glória a Deus. Você vai orar por alguém, diga eis-me aqui. Vou repetir. Alguém vai orar por você, dá um glória a Deus. Você vai orar por alguém, diga eis-me aqui. Eu sou obrigado a participar desse negócio? Não. Ninguém é obrigado a nada, irmão. Só estou te dizendo que é uma ordem de Deus. E assim, eu aprendi na minha vida, manda quem pode. Então, mas eu vou fazer parte de mais um grupo. Nós vamos acabar com um e vamos criar outro. Um grupo de 3, 4 pessoas só. E nesse grupo, eu e a bispa, ou um dos pastores, a fazer parte desse grupo. E nós vamos estar lá. E vai ter oração nesse grupo. Esse grupo não é para mandar florzinha, bom dia, boa tarde, boa noite, oi gente e tal. GIF, não. Esse grupo é grupo de oração. Não é para mandar videozinho engraçadinho, não. É oração. Deus está mandando. Nós precisamos nos juntar como exército em oração. Amém, meus irmãos? E Deus está pedindo isso. Oração, oração, oração. E nós precisamos entender o nosso propósito. Porque, irmão, o que acontece? Vamos falar o que acontece. Eu não gosto de falar o termo, o que as igrejas de hoje estão fazendo. Eu não gosto de falar isso. Porque aqui a gente tem um princípio, a gente não fala mal de igreja nenhuma. A gente fala mal da gente mesmo. Então vamos falar mal da gente mesmo. Vamos falar da gente. O que acontece? A igreja de hoje, o pecador está do lado de fora. E o crente está aqui do lado de dentro. E a gente está criando coisas para cuidar dos crentes. Só que a Bíblia diz que o pecador tem que estar do lado de dentro. E o crente tem que estar do lado de fora, buscando o pecador. Isso é igreja, irmãos. E essa igreja tem o nome de enviado para fazer isso. E entenda uma coisa. Nós só vamos crescer se nós fizermos o que Deus quer que a gente faça. E Deus está mandando a gente pegar o canhão da igreja e mirar para fora. Amém? E nós vamos estar fazendo isso. O pecador vai entrar. Se entrar alguém fumando, deixa entrar fumando. Mas é absurdo fumar dentro da igreja, vai ser o último cigarro. Se entrar alguém bebendo, deixa entrar bebendo. Mas é absurdo entrar bebendo dentro da igreja, vai ser a última latinha. O pecador tem que vir, irmão. Se entrar 2 homossexuais ali, deixa entrar. Se entrar 2 homens namorados ali, deixa entrar. Se entrar 2 mulheres namoradas ali, deixa entrar. Mas isso é um absurdo, eu sei. Mas Jesus morreu na cruz por eles também. Nós não concordamos porque a Bíblia não concorda, mas nós respeitamos. E não cabe a mim julgar, cabe a mim ministrar. Deus não se agrada disso. O Espírito Santo vai mandar você parar. Mas ele não mandou, tá bom. O dia que ele mandar você para. Aí você vai para os pés do Espírito Santo. Irmãos, a gente está precisando mudar, irmãos. Porque, vamos falar francamente, a igreja está ficando chata. Está ficando pesado estar aqui. Está ficando difícil vir ao culto. Esse modelo, vocês sentados aí e eu aqui pregando, está cansado, irmão. Sabe, você precisa pregar. Só que assim, para você pregar aqui, acho que tem que morrer uns 15. Primeiro que eu não abro mão porque eu gosto de pregar muito. Não é? Mas você vai pregar, irmão, você vai orar. Nós vamos colocar o ministério na tua mão. Nós queremos que você realize a obra. Os dons da igreja apostólica não se manifestam só sobre uma pessoa. Esse modelo não funciona aqui, diga amém.
Esse modelo de que existe um super pastor, que tem todos os dons, que ele tem toda a eloquência, e ele prega, e os súditos ouvem, acabou! Na igreja apostólica, os dons são manifestos na igreja inteira. Mas não vai ter culto? Claro que vai. Vai mudar alguma coisa? Vai. Nós vamos continuar tendo os cultos, mas nós vamos nos reunir, nós vamos celebrar, nós vamos comemorar, nós vamos adorar, nós vamos testemunhar, nós vamos ofertar, vamos receber a palavra, vamos nos aquecer. E a igreja acontece quando o culto acaba. Diga, a igreja se reúne quando o culto começa. E a igreja acontece quando o culto acaba. Então você vai sentir o impulso do envio a partir de hoje. Você vai ser enviado. Essa igreja enviar, irmãos, são 12 anos. Nós temos a patente do envio. Sabe o que é isso, não? A patente é a jurisdição no mundo espiritual. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas a patente do envio tem essa igreja. E essa patente é uma autoridade no mundo espiritual na cidade. Nós, nessa cidade, temos autoridade no mundo espiritual para o envio. Amém? Não somos melhores nem piores que ninguém, mas isso Deus nos deu. E Jesus falou, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Jesus pegou os 12 e enviou. Jesus pegou os 70 e enviou. Enviou para uma obra. Santo pegou Paulo e Barnabé em Atos 13 e fez o quê? Enviou. E nós precisamos fazer isso. Então seja bem-vindo aos parceiros de oração. Você pode aplaudir ao Senhor. Existe até um livro, Parceiro de Oração. É sensacional. Em nome de Jesus. E nós vamos fazer isso. Então, se você essa semana aparecer um grupo novo lá, chamado Parceiro de Oração, foi eu que pedi para colocar você. Ah, mas eu vou sair porque eu não quero. Tranquilo, irmão, ninguém é obrigado. Mas depois não vem pedir oração, não. Amém? Porque esse grupo é para orar por você. Porque tem gente que é resistente, e na hora que a gente vai orar, não quer oração. Ah, eu só quero oração se for do apóstolo. Quer dizer que a minha você quer, a de outro não quer? Então, irmãos, não vem aqui servir a mim, você serve a Jesus Cristo. Nós precisamos acertar essas contas. Amém? Nós precisamos. Tem muito crente que está idolatrando o pastor. E essa idolatria evangélica não cabe nessa igreja. Não cabe. Glória a Deus. E eu quero, põe João Paulo. E a segunda coisa que eu quero passar para vocês. Pode até parar a transmissão. Mas eu quero passar para vocês o seguinte. Nesses dias de carnaval,